Olá, amados, sou Ana Fernandes, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é trabalho hereditário. Mas antes, se inscreve aqui no canal do YouTube, dá aquela curtida, dá uma olhadinha no sininho aqui embaixo, dá uma olhada nas minhas redes sociais, @ana.espírita. Assim vocês me ajudam a trazer mais vídeos de reflexões para ajudar o seu dia a ser mais produtivo. Gratidão, amados. Bem, hoje eu vou falar da herança, né? A herança hereditária, né? O trabalho hereditário. Muitas vezes, amados, os pais, eles constroem suas vidas, né? Eu vou falar de maneira em geral. Às vezes o pai é advogado, coloca um escritório de advocacia, ali ele faz a sua empresa, aí ele pode colocar um supermercado, ali ele tem várias lojas de supermercados, aí assim vem, aí pode ser uma indústria, pode ser qualquer empresa. Aquele pai, ele quer que seu filho ou sua filha assuma o seu lugar amanhã. Então, ele faz tudo para aquele filho ou aquela filha se interesse pelo seu trabalho. Mas às vezes, amado, as coisas não é do jeito que o pai quer. Muitas vezes o filho não quer seguir aquele trabalho do seu pai. Ele quer seguir o que ele quer, o que ele gosta. Muitas vezes um filho faz uma faculdade para agradar ao pai e nunca para ele. E o que acontece? Ele se forma e aí, com o tempo, o que ele faz? Ele deixa aquela faculdade e vai fazer a que ele gosta. Por quê? Porque naquele tempo ele estava no poder dos pais e agora ele está no poder dele mesmo. Então, amados, muitas vezes os pais querem as coisas do jeito deles e esquece que o filho, ele pensa, né? Ele tem sonhos, ele tem metas. Não é porque o pai tem uma empresa ou tem um negócio que ele tem que ser o que o pai quer. Ah, tudo bem, tem a herança hereditária, né, que passa do pai para o filho, do filho para o neto e assim sucessivamente. Mas nem tudo, gente, é do jeito que se quer. Temos que entender que a gente coloca os filhos para o mundo e não para nós. Eles têm que ter as suas vivências, eles têm que ter os seus sonhos. Assim como o pai e a mãe tiveram os seus sonhos, o filho também quer ter seus sonhos. E muitas vezes o pai que está ali com aquele seu empreendimento, e muitas vezes quando é muito rico, aí é que ele quer que aquele filho X, né? Porque ele escolhe o filho que quer que assuma o seu lugar. Então, para isso, ele tem que saber se o filho realmente quer. Porque é muito orgulho. Eu reconheço que é um orgulho muito grande para um pai ter um sucessor. É maravilhoso. E aí, quando ele não quer? Vai fazer o quê? Vai entristecer? Não. A vida continua. O que acontece em muitas famílias, né? Você cria um patrimônio, né? Você fica velho, aí você coloca aquele filho que muitas vezes não quer estar lá naquele posto, mas aí para agradar o pai, ele vai lá e fica. E aí o que acontece? O pai morre, né? Aí deixa aquela empresa com aquele filho que ele pensa que aquele filho vai colocar para frente, vai fazer o que ele fazia e às vezes não é. Às vezes aquele filho não tem o tato que aquele pai tinha. Então, amados, vamos entender que a vida nunca é do jeito que a gente quer. Eu vi um pequeno caso, né? Isso, tudo que eu falo aqui é real. Às vezes é tanta história, mas é tudo real, amados. Por exemplo,
Eu conheço uma determinada pessoa, né, assim, de longe, e essa pessoa, ela tem uma empresa e ela queria muito que seu filho assumisse o posto dele. Porque ele tá velho, tá cansado, ele quer curtir a vida com a sua mulher, ele também casou com uma mulher mais nova e tem filhos pequenos, então ele quer aproveitar na velhice dele a mulher e aqueles filhos. Então ele queria que aquele filho X assumisse o seu posto na sua empresa. O que acontece? O filho não quer. O filho quer viver outras vivências. O filho tem outros sonhos. Não é aquele sonho do pai dele. E aí aquilo ali entristeceu ele. Deixou ele triste. Triste que às vezes ele desconta nos funcionários deles que não merece. Então, coloca o negócio mais adiante. Não é para ficar pensando, porque aquele filho não quer assumir a direção da minha empresa, eu vou ficar triste, vou descontar nos meus funcionários. Tá errado. Tem que entender uma coisa. Você tem que pensar em você. Você construiu, cresceu, mas está cansado. Aí vai fazer o quê? Vai entristecer porque aquele filho não quer assumir o seu lugar e assim como os outros também não querem? Então, a melhor coisa a fazer é você colocar uma pessoa que não tem nada a ver com família para assumir o seu lugar. E deixa o negócio andar. Não vai entristecer por isso não. Porque se o filho não quer assumir o seu lugar, e se ele assumir a força, mais tarde, quando algo acontecer, ele não vai deixar a empresa crescer como você fez ela crescer. O que acontece nas famílias? Muitas vezes o pai morre, deixa aquele filho ou aquela filha na empresa, pensando ele que eles gostam do que faz e às vezes não, eles não queriam nem estar ali, mas para agradar o pai eles ficam ali. Então o que eles fazem? Não tem a competência de fazer a empresa crescer. Então, em vez da empresa crescer, a empresa vai, caindo. E muitas vezes até fale. Por quê? Porque aquele pai colocou aquele filho naquele lugar, pensando que era o sonho dele também. Sonho de pai não é sonho de filho, não. O pai, ele tem que entender que a mãe e o pai tem aquele filho ou aquela filha não para eles, para o mundo. Você apenas, a mãe gera e o pai cria. O que acontece? Você tem que dar vida ao seu filho, saber o que o seu filho quer, saber a direção do sonho dele e não achar que o seu sonho tem que ser o sonho dele. Então, amados, o que eu quero passar para vocês, que acontece muito nas famílias tradicionais, famílias riquíssimas, que deixa a empresa no lugar do filho, pensando que aquele filho é o sonho dele e não é. E o que acontece? Em vez da empresa crescer, a empresa vai diminuindo de padrão e muitas vezes fecha as portas. Então, você aí que é paizinho, coloque a cabeça para funcionar e entenda que o seu sonho é seu, não é de filho. E você não pode obrigar seu filho a assumir um cargo que ele não quer, que ele não gosta. Então aprenda, amados, a vida ela é boa, mas a gente tem que entender que o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente sonha é nosso e não de mais ninguém. E muitas vezes os pais querem realizar o seu sonho naquele filho ou naquela filha. É errado, porque aí você está maltratando o seu filho. E muitas vezes o filho aguenta muitas coisas para agradar aquele pai, para agradar aquela mãe. Aí fica as travas, né? Emocionais.
Você se torna uma pessoa insegura. Às vezes, gente, é tão simples de ser. Então, ame-se. Faça por você. Se você teve o seu sonho realizou, quer ter sua empresa, ter várias empresas, mas aquele filho ou aquela filha não quer assumir, não fique triste por isso. A vida continua. Coloque pessoa qualificada e fique ali supervisionando, porque a empresa tem que ter o dono realmente dentro para ela crescer. O dono não tem que estar só fora não, ele tem que passar um tempo fora, mas daqui a pouco ele chega de repente para olhar como é que está o andamento, como é que está o faturamento, porque um empresário é assim que ele faz, ele tem que zelar pelo que é seu. Então, amados, vamos nos amar mais, vamos entender que a vida ela é boa. Então comece por você, seja um pai inteligente, não fique triste, ame-se e ame também seu filho, deixe seu filho ser o que ele quer ser, se vai dar certo ou não é com ele. O filho tem que aprender a saber o que é certo e o que é errado, o filho tem que bater a cabeça dele e entender o que ele está fazendo da vida dele. Os pais é que quer ser muito assim, em cima dos filhos, e não pode ser, porque a vida, ela importa, a minha importa, a sua importa. Então, amados, vamos nos amar mais, vamos entender a vida num todo e não a vida só para nós, porque a vida não é só para nós, a vida é um todo. Se você tem família, então olhe pela sua família, olhe para os seus filhos de uma forma mais inteligente, mais amável, mais generosa, porque a vida, ela é maravilhosa e graças a Deus.